Engana bem. É, mas vá, estar a trabalhar no Camboja, no Vietnã, na Tailândia. Zé, Tailândia, Luís na Tailândia. Peixoto. Bom dia. Bom dia, Olá, bom dia não. olá, bom dia não. Boa tarde. Não, olha, estava aqui a ouvir-vos atentamente e estava a pensar também na minha vida. Não é? E dá para pensar, olha, não tenho nada disso. Não. Eu costumo dizer que eu estou sempre a trabalhar e estou sempre de férias, Ai, que ao bom. mesmo tempo. Exato. Chamamos isso o melhor dos dois mundos. Sim, mas sabes, o que acontece é que eu, desde há 20 anos para cá, que criei a minha profissão, de certa forma, ou criei a minha atividade profissional. E então, pronto, tenho vindo a aperfeiçoá-la, não é? Quando se E- faz aquilo que se gosta, não se trabalha um único dia na vida, não é? É um bocadinho por aí. Sim, de certa forma, porque quando nós temos vontade de trabalhar, então as coisas estão bem. E quando nós também tiramos prazer disso, está tudo bem. Lá está, era Eu aquilo acho que nós sim. falávamos Embora- aqui com a Teresa, que tem muito a ver com as decisões de vida que tomamos. Obviamente Claro. que nem tudo é assim tão fácil, Sim, claro. e é mais fácil falar Claro, do que claro. fazer, mas tem muito a ver com Claro. isso, com a escolha de trabalho que queremos para nós. Claro que sim, mas na verdade também temos sempre de repetir isso, é que é muito mais fácil dizer Do do que que fazer. depois também aplicar. Verdade. E muitas vezes isso depende de inúmeras coisas, não é? Olha, uma das coisas que eu até aproveito para partilhar contigo é que eu estou aqui na Tailândia completamente em trabalho, na verdade, porque desde há uns anos que eu tenho uma atividade que eu nunca planeei, essa veio-me cair no colo, verdadeiramente, que é acompanhar grupos de pessoas a lugares acerca dos quais escrevi. E eu, em 2016, escrevi um livro que se chama O Caminho Imperfeito e que fala sobre a Tailândia. E então, a partir dessa altura, criei uma viagem que passa por alguns dos lugares que estão referidos nesse livro e um deles é aqui Bangkok. Olha- Eu já estou à espera que cheguem essas pessoas, vão fazer comigo essa viagem, vão chegar daqui a 2 dias, mas pelo simples não, eu já cá estou à espera. É, delas. duas questões. Eu já não vou Bangkok há muito tempo. Continua a ser uma cidade de dicotomias, onde tanto tens os arranha-céus como depois tens aqueles bairrozinhos absolutamente tailandeses e os originais. E a segunda é quais são os sítios da tua viagem com os teus clientes, por assim dizer. Olha, eu estou com alguma dificuldade de ouvir, mas pareceu-me que me perguntaste acerca das dicotomias de Bangkok. Não Sim. foi? Exatamente. Dos Sim. contrastes, não é? Sim. Sim. Pronto, realmente Bangkok é uma cidade cheia de contrastes e agora que cheguei de Phnom Penh, no Camboja, realmente também me apercebo desses contrastes com um olhar renovado, porque eu aqui Bangkok já é uma cidade que conheço muito bem e que e- já estou muito em casa, tenho muitos amigos e venho cá com alguma frequência, mas na verdade Bangkok é um lugar onde existe essa conjugação da modernidade e de uma vivência tradicional de uma forma muito intensa, muito exagerada até às vezes, Sim. porque muitas vezes a tradição ela ganha novas formas na modernidade e isso acaba por ser muito engraçado aqui em Bangkok. E claro, isso continua a ser assim, embora a Tailândia tenha sido muito sacudida por aquilo que foram os últimos anos com a pandemia. E isso nota-se ainda um pouco aqui em Bangkok, embora eu tenha cá estado em fevereiro e nessa altura era muitíssimo mais visível. Porque, claro, a Tailândia é um país que tem uma dependência e uma ligação enorme ao turismo e isso, claro, foi muito difícil nos últimos tempos. Zé, a outra pergunta do Nuno, não sei se conseguiste ouvir, tinha a ver precisamente com esses caminhos imperfeitos que falaste e por os principais pontos de passagem por onde vais levar os teus clientes. Sim. Neste caso, nós vamos estar aqui em Bangkok, que é uma cidade incrível e que tem muitas coisas para ver, e também vamos estar aqui um pouco nos arredores de Bangkok, mas depois vamos subir ao norte e aí vamos mesmo ao extremo norte, ou seja, ao chamado Triângulo Dourado, onde existe a fronteira com o Myanmar e com o Laos. E depois também vamos descer por aí para Chiang Rai, Chiang Mai, que é uma realidade um pouco diferente de Bangkok, porque é uma realidade não tão urbana, embora Chiang Mai seja a segunda cidade, mas tem uma diferença enorme em relação a Bangkok, que é uma metrópole gigantesca que hoje em dia se calcula que tem cerca de 10 milhões de pessoas só mesmo dentro da cidade. Exatamente. A grande Bangkok tem bem mais do que Ainda mais isso, não é? Zé Luís, verdade. costuma dizer-se que Bangkok não tem meio termo, ou se ama perdidamente ou não se gosta de todo.
Concordas com isto? É verdade. E eu às vezes encontro algumas pessoas desse segundo lado, pessoas que tiveram uma má experiência com Bangkok e para mim custa-me sempre, tento sempre convencê-las porque eu sou do número 1, sem qualquer dúvida. Desde a primeira vez que vim a Bangkok, foi há 10 anos, que eu adoro Bangkok, me sinto muito confortável em Bangkok, o que é também um pouco invulgar, porque, quer dizer, é um lugar muito exótico para nós, mas, na verdade, para mim, Bangkok cativou-me desde sempre e continua-me a surpreender. Mas não sei se concordas, mas dentro da Ásia há várias Ásias, cada país tem as suas características e, portanto, não se pode só falar do continente. Mas, independentemente do país que estivermos a falar, quem tem essas más experiências, ou seja, de não se identificar, não gostar, é porque tem um olhar muito ocidentalizado. E nós, quando vamos para a Ásia, temos que despir essa ocidentalização e fazer uma viagem mais imersiva. Senão não. Sim. Totalmente. Um dos aspectos que mais me atrai na Ásia, falando assim de todo o continente, é justamente essa diferença. Porque, efetivamente, há aspectos civilizacionais, há aspectos de valores que, para nós, às vezes, são muito difíceis de interpretar e é preciso fazermos um esforço realmente grande para nos colocarmos no lugar dos outros. Aqui na Tailândia isso acontece bastante, porque a Tailândia é um lugar, a meu ver, que tem existe uma narrativa superficial da Tailândia que é muito fácil de apreender, mas se nós quisermos entrar em profundidade naquilo que é a cultura tailandesa, então aí é um desafio muito grande e não é muito acessível, na verdade. Nós temos às vezes a ideia de que é tudo muito fácil na Tailândia, mas às vezes isso é apenas uma ilusão. Zé Luís, nós podíamos ficar horas a verdade. ouvir-te falar, só que não podemos. Um beijinho. Boas viagens. Sim, E bom trabalho. Muito bom. É sempre bom. Beijinho. Um abraço.